Primeiro, quero desejar a todos vocês, mulheres e homens presentes nesse ato, dia 8 de janeiro, um feliz ano novo. Que 2026 possa ser marcado pela consolidação do processo democrático desse país, possa ser marcado pela ascensão social dos milhões de invisíveis que historicamente foram esquecidos nesse país, pode ser marcado pela ascensão do reconhecimento do povo quilombola desse país, pode ser marcado pela ascensão do reconhecimento das terras indígenas e da cidadania dos indígenas nesse país. Como pode marcado pela nossa luta incansável em defesa de um clima saudável para toda a sociedade brasileira, a sociedade mundial. Eu que não costumo ler nominata, hoje eu vou ler a minha nominata, porque tem muitos ministros aqui, tem 3 governadores que eu estou vendo aqui, tem senadores aqui que eu estou vendo, então eu vou ler a nominata no reconhecimento à presença de vocês, porque eu sei que muitos de vocês estavam de férias. Uma férias merecida depois de um ano de muito trabalho. Então, quero começar cumprimentando a minha querida companheira Janja, o meu querido vice-presidente Geraldo Alckmin e a sua esposa Lu Alckmin, o meu ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa, o meu ministro de Justiça Ricardo Lewandowski, meu ministro da Defesa José Múcio, meu ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira, meu ministro da Fazenda substituto Darildo Durigan, meu querido ministro do Transporte, Renan Filho, meu querido ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, meu querido ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ministro da Educação, Camilo Santana, ministra da Cultura, Margarete Menezes, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ministro da Previdência, Vonei Queiroz, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, ministro da Saúde, companheiro Alexandre Padilha, meu querido ministro de Empreendedorismo e Micro e Pequena Empresa, companheiro Márcio França, meu querido Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, meu querido Gustavo José Guimarães, substituto do Planejamento e Orçamento, minha querida Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, meu caro amigo, querido Frederico Siqueira, ministro das Comunicações, minha querida Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, minha querida Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, meu querido André Fufuca, ministro do Esporte, Gustavo Feliciano, ministro do Turismo, Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Jade Filho, das Cidades, companheiro Rivelta Hépio Araújo, ministro substituto da Pesca, Márcia Lopes, ministra das Mulheres, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, Guilherme Bolo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marco Antônio Amaro, Gabinete de Segurança Institucional, Gleisi Hoff, ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, ministro da Comunicação Social da Presidência da República, Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da República. Quero cumprimentar o meu querido, sempre ex-ministro, embaixador Celso Amorim. Quero cumprimentar os governadores Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, o Eumano de Freitas, governador do Ceará, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, o senador Jacques Wagner, o senador Beto Faro, o senador veneziano que está aqui como vice-presidente do Senado, o deputado federal José Guimarães, líder do governo, os deputados federais Ayrton Faleiro, Alencar Santana, Aliel Machado, Ana Paula Lima, André Janones, Benedita da Silva, Camila Jara, Dayana Santos, Daniel Almeida, delegada Adriana Corse, Dilvada Faro, Érica Cocai, Juscelino Filho, Lindeberg Farias, Odair Cunha, Paulo Guedes, Pedro Zay, Reginaldo Veras, Luciane Cavalcante, Valmir Assunção, deputado Vicentinho,
e deputado Zeca Disseu. Quero cumprimentar a presença aqui do nosso querido companheiro Marcos Olsen, comandante da Marinha, do general Tomás, comandante do Exército, do brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, e do almirante Renato de Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e do brigadeiro Francisco Joseli, presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Freire Pimenta, presidente em exercício do Tribunal Superior do Trabalho, presidente de bancos oficiais, Aloysio Mercadante, do BNDES, Luiz Cláudio Lessa, presidente do Banco da Amazônia, Marco Bazeno Rocha, presidente substituto da Caixa, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Décio Lima, diretor-presidente do SEBRAE, Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção, a nossa querida Apex, Sargento Marcelo Moraes, policial militar do Distrito Federal, companheiras e companheiros. Se eu esqueci alguém, desculpem, porque eu não estava na minha nominata. Falta aqui convidar os companheiros dirigentes sindicais, representantes das centrais sindicais. Como eu não estou com a nominata aqui na mão, eu peço desculpa de não citar um nome que não vai me agradecer porque eu citei, mas o que eu esqueci vão me criticar. Então, eu peço desculpa a vocês, os companheiros das centrais sindicais aqui presentes. Obrigado pela presença de vocês e obrigado pela presença do povo que veio aqui e o povo que está lá fora, que não pôde entrar aqui dentro. O meu discurso será muito pequeno. Vocês percebem que tem poucas páginas. A democracia exige que a gente fale pouco. Não falei nem o nome da nossa prefeita de Contagem, porque não estava na minha nominata. Por isso que é difícil a gente... A democracia ela exige que a gente fale pouco e ouça muito. É muito melhor a gente ouvir do que a gente ficar pensando sozinho em fazer as coisas. E o dia de hoje, além de estarmos aniversariando 3 anos de mandato, do nosso 3º mandato, é um dia que muita gente nesse país pode comemorar. Primeiro, pela manutenção do Estado de Direito Democrático nesse país. Segundo, com aquilo que nós conseguimos conquistar e colocar em prática nesse país política de inclusão social, que teve a participação de todos vocês. Teve a participação do povo, teve a participação do Poder Executivo, a participação dos ministros, a participação dos dirigentes sindicais, a participação do Congresso, Câmara e Senado. Porque muitas vezes as pessoas veem uma disputa de ideias ou de teses entre Poder Executivo e Poder Legislativo e muitas vezes a imprensa já cunha que há uma guerra entre o Senado, entre a Câmara e o Poder Executivo. O que nós provamos nesses 3 anos de mandato é que a democracia ela é a arte do impossível e ela é a arte da competência, da convivência democrática na adversidade. Acho que não tem um cientista político que imaginou que depois do resultado eleitoral de 2022, que a gente pudesse tomar posse e governar esse país e conseguir aprovar a quantidade de coisas que nós conseguimos aprovar num parlamento teoricamente totalmente adverso ao governo. A nossa bancada chegou ao Congresso com 69 ou 70 deputados. Se somar toda a esquerda, não chegamos a 130, 140. Ou seja, num Congresso de 513 deputados e 81 senadores, quando o meu partido só tem 9. E mesmo assim, nós conseguimos aprovar coisas que muitos governantes que tiveram muitas vezes a maioria do Congresso Nacional não conseguiu aprovar. Eu poderia começar dizendo para vocês os meus agradecimentos pelo fato da gente ter aprovado a PEC da transição. A PEC da transição é uma coisa que poderia entrar no Guinness Book.
pela competência política e pela tolerância política de todos os envolvidos. Porque o dado concreto é que a PEC da tolerância fez com que, pela primeira vez na história da humanidade e da democracia, alguém começasse a governar antes de tomar posse. E foi isso que permitiu a PEC da transição, garantindo que nós pudéssemos ter o dinheiro para melhorar a quantidade de dinheiro para a saúde, para melhorar a quantidade de dinheiro para a educação e para pagar, inclusive, uma parte da dívida deixada pelo outro governo. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Quem condenou a minha transição foi o Alckmin. E a transição apenas retratou com a fidelidade aquilo, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para ficar falando mal do que estava. A gente é eleito para fazer as coisas que ele não soube fazer. E fazer com mais competência. E é isso que nós nos propusemos a fazer. Por isso, eu fico muito feliz quando a gente pode constatar que a gente vive a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos da nossa história. Parece impossível, Cristóvão Buarque, mas nós conseguimos esse feito. É a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real. É o maior aumento da massa salarial desde que se começou a fazer pesquisa. É o maior número de emprego com carteira profissional assinada da nossa história. E é o menor desemprego da nossa história. Se eu for falar de cada ministério, e a gente vai ter que mostrar esse ano ao povo brasileiro, uma comparação, o que foi esses 3 anos com os 8 anos antes de nós, para que a gente possa fazer uma fotografia para cada pessoa saber o que aconteceu nesse país. Um fato inusitado desse ano é que todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro, que as coisas não iam dar certo no Brasil, todas foram derrotadas. Todas as previsões foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo, vai perder outra vez. Vai perder outra vez. Então, companheiros, esse ato de hoje é uma exaltação, sabe? É esse momento que estamos vivendo. É esse momento de manutenção do Estado de Direito Democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral, em que não se submeteu aos caprichos de ninguém, e que pode permitir que, quando você exerce a democracia, a gente pode ver as coisas acontecerem da forma mais previsível possível. Por isso, minhas queridas companheiras e companheiros, 8 de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho. Vitória sobre os que não hesitaram em desmantelar outra vez as políticas de inclusão social e devolver o Brasil ao mapa da fome. Os inimigos das conquistas dos mais carentes, da classe média e da classe trabalhadora. Os traidores da pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos da economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu.
Minhas amigas e meus amigos, a tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2003 veio nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. É preciso conscientizar as pessoas que a democracia é muito mais do que uma palavra bonita nos dicionários. É mais do que o dever e o direito de votar no dia da eleição e depois guardar o título de eleitor pelos próximos 4 anos. A democracia requer a participação efetiva da sociedade nas decisões de governo. Ela é também o direito de dizer não. A verdadeira democracia exige a construção de um país cada vez mais justo e menos desigual, com mais direitos e menos privilégios. Um país onde a saúde e a educação de qualidade sejam um direito de todos e não o privilégio de quem pode pagar por elas. Onde morar com dignidade, conforto e segurança seja um direito de todos e não o privilégio dos que vivem nos bairros mais nobres. Onde a riqueza seja distribuída entre aqueles que trabalham para produzi-la, em vez de concentrada nas mãos de uma elite financeira. Foi esse país mais justo e menos desigual que os inimigos da democracia tentaram demolir dia 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou PowerPoints fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças, não se deixou levar por revanchismo. Saiu fortalecida. Sua conduta certamente será lembrada pela história. Minhas amigas, meus amigos, o poeta hispano-americano Jorge Santayana disse certa vez, abre aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Fecha aspas. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira!